Olá, boa noite a todos e a todas. Acabamos de encerrar a exibição do documentário e agora vamos iniciar a nossa conversa aqui com as nossas super convidadas dessa noite. Gostaria de pedir para a Suzana e para a Cida, por favor, já podem abrir a imagem aí da câmera. Aí, obrigada. Bom, primeiro, gostaria de agradecer a todas essas convidadas maravilhosas. Agradecer não apenas em nome da equipe do Cine Delas, não apenas em nome do coletivo Quino Olho, daqui de Rio Claro, mas principalmente em nome de todos os brasileiros e brasileiras, não apenas por esse documentário maravilhoso, mas pela existência e pela luta de todos vocês. Eu pensei em iniciar fazendo uma pequena apresentação de cada um de vocês, mas seguimos na esperança de que tínhamos sempre a esperança de, o quanto mais possível, ouvir cada uma de vocês, né? Para além do que já foi posto no documentário. Então, nesse começo de conversa, eu gostaria de pedir para a Suzana, para a Rita e para a Cida, se vocês puderem se apresentar, cada uma de vocês, em 5 minutinhos. É uma apresentação livre, se quiserem falar sobre a vida atual de vocês, sobre o documentário, e aí depois desses 5 minutinhos de apresentação de cada uma, já vamos para as perguntas e para a conversa. Quem gostaria de começar a apresentação? Oi, eu posso começar porque você é bem breve. Meu nome é Suzana Lira, sou a diretora do filme Torre das Donzelas, e eu tenho a honra de estar hoje nessa conversa aqui com Cida Costa e Rita Ciparra, e eu poder dedicar todos os meus minutos a ela. Então, eu vou deixar para elas aqui a conversa e a apresentação. Rita ou Cida, por favor, podem se apresentar, só abrir o microfone. Cida ou Rita, tem que tirar do mute ali o microfone, ativar o microfone para poder falar. Rita não está conseguindo. Rita, você continua sem ter. Você está sem. A gente não te ouve. Você tem que. Ela não está conseguindo desmutar o microfone? Tranquilo, a gente aguarda até entrar o som. A gente aguarda com calma. Cida, você consegue falar? Eu acho que sim. Consigo. A Cida está indo bem, pode se apresentar, Cida, então. Obrigada. Ela embaixo parece assim, grande. Esse pequenininho aí não resolve. Mas a nossa diretora, Suzana, foi esperta. Ela falou rapidinho, entendeu? Tirou o time e nos deixou aqui. Ela é que tem que falar, né, disso que ela fez, dessa união, dessa reunião de todas nós pela primeira vez, nas companheiras da Torre, nós nos encontramos, né? Mas no decorrer, vamos contar essa história, e ela vai contar melhor a história com o Cida está travando um pouquinho, né? Probleminhas técnicas acontecem às vezes. Né? Rita, você tá usando você está fazendo do computador ou do celular? Não, tem que entrar pelo computador. Entra pelo computador. De memória. Pega esse link aqui de cima, pega esse link aqui e entra pelo computador. Você consegue? Eu te ensinei da outra vez. Espera aí, Cida, a gente está tentando ajudar ela aqui. Não, tranquilo. Eu te ensinei, lembra, a botar o WhatsApp no computador? Cida, eu deixei para vocês falarem, sim, porque as pessoas querem conhecer vocês mais, né? Assim, quem é você? Vou te facilitar a vida, então. Queria que você falasse um pouco, aí eu vou pegar aqui um gancho da Mariana, para falar depois de tudo que você passou aqui, lutando pela democracia nesse Brasil, como é que você se sente nesse momento no Brasil?
como eu me sinto nesse momento Sim. no Brasil? Olha, pessoas falam assim, você está isolada em casa, mas você já tem experiência disso, ficaram presas. E eu acho isso interessante. Falei, não, este momento não tem nada a ver com prisão. Em dois sentidos, né? Porque quando fomos presos, a nossa liberdade nos foi tirada, não é? Hoje nós vivemos por circunstâncias pandêmicas, um momento de isolamento, mas que ainda é um exercício de liberdade. Mas, neste momento, eu me sinto que o que interessa, talvez do ponto de vista político, eu sinto como se a nossa jornada ela tivesse sido brutalmente interrompida, né? Uma jornada de construção de todos nós, de uma história, vem lá de trás, vem de antes de nós. Eu acho que a história é essa geração, né? As gerações vão sucedendo e vão assumindo e fazendo suas lutas. E então, neste momento, eu, pessoalmente, nunca pensei, não é, de viver o que nós estamos vivendo, né? Que eu acho que nós estamos, sob este governo, nós estamos vendo aquilo que foi duramente conquistado de todas as maneiras, seja com a luta que resultou em prisão, seja com a resistência das pessoas as mais variadas, seja com depois a luta pelas diretas, pela anistia. E os governos mais populares que nos antecederam, né, que estiveram procurando realizar, inclusive, governos mais voltados para aqueles mais despossuídos, eu sinto que essa jornada, de repente, nós nos encontramos, não é, num momento em que isso tudo está sendo desconstruído. Está sendo desconstruído este país, não é? Este país está sendo desmontado, este país está sendo vendido, não é? E tudo aquilo que eu acho que foi duramente conquistado nessa luta pela democracia, nós dia a dia vamos perdendo coisas. E eu penso o seguinte, eu acho que a resistência, sim, todos aqueles que podem continuam resistindo, porque se não houvesse ainda essa resistência, nós já teríamos perdido muito mais, não é? Mas ainda assim, é um momento muito difícil, eu acho, de se viver, de se analisar, porque eu me pergunto como fazer, como deter esta onda, este avanço, né, fascista, como deter a destruição deste país, como deter a destruição de nossos valores, a destruição que eles buscam, que é da democracia, né? Minimamente isso está sendo minado dia a dia, né? Então, Susana, eu me sinto procurando respostas, eu me sinto indignada, eu me sinto com muita raiva, vamos assim dizer, não é? Não é possível as pessoas, não é, ficarem indiferentes ao que está acontecendo, ficarem indiferentes às notícias, às coisas com que somos brindados por esse desgoverno, por essa desqualificação, por esse avanço, não é? Fascista, contra a democracia, contra nossos valores. Quase pronto. Clique no botão usar no Chrome, depois em edição. Eu vivo indignada. É isso. E cada vez mais. E o que fazer? Se propõe a velha questão. O que fazer? Como fazer? Em princípio é isso. Teria muito mais, mas é isso. Não, tá ótimo, maravilhoso. Pode falar. Rita, agora pode falar. Eu vou dar eu vou começar, então.
Eu acho, antes de qualquer coisa, agradecer a Suzana. A Suzana sempre foi uma pessoa que foi persistente quando ela pensou fazer o filme, e todo o processo do filme teve uma persistência enorme, né? E eu acho que foi tão o compromisso dela e os valores que ela defende, né? E a necessidade que ela tinha de fazer um filme sobre uma situação de um presídio, sobre mulheres presas. Eu acho que isso levou a que esse filme hoje, que eu acho que tem uma importância grande, para ela tem, para a gente tem muita importância. Então, eu estou sempre agradecendo a ela quando eu começo qualquer fala sobre o filme, porque eu acho que é importante. Importante na medida em que foi uma conquista e não foi fácil. Ela sabe das dificuldades e a gente sabe também, né? Mas hoje o filme é um instrumento de discussão sobre aquele passado. Eu acho que o filme é um instrumento de memória e de verdade, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o que eu penso com relação à memória e verdade, para depois responder a pergunta que foi feita: como é que hoje, neste governo, eu me sinto e como é que, enfim, quais são as relações que eu tenho pensado e que me levam a colocar as questões que existem no filme, né? Por exemplo, a memória. A gente percebe, o filme dá muito a visão de que havia que as pessoas, quando nós fomos chamadas a descrever a torre, havia as lembranças não vinham, então era difícil fazer o desenho que foi solicitado, porque nós não conseguíamos lembrar do espaço da torre, né? Então, isso para a gente, o filme demonstra muito bem como a memória, como a lembrança e a memória, ela se fragmenta no tempo, se ela não tem uma possibilidade de se construir enquanto a memória que foi entendida e que foi expandida na sociedade. Aquela memória nossa, ela ficou lá atrás e ela ficou também para a gente. A gente não conseguia se lembrar. Por quê? Porque há muito tempo a gente não falava sobre aquilo, não lembrava da torre, não entrava na torre, né? Não entrava, eu digo simbolicamente, a gente não tinha a torre como uma presença. Aquele passado tinha ficado lá atrás e, de repente, era colocado uma situação que nos fazia voltar a esse passado. Entende? Então, eu acho que o filme é um filme de memória. E é um filme que pode ser muito discutido refletido sobre essa memória. O que aconteceu com essa memória, não só com a gente, mas com a sociedade brasileira. A ditadura civil-militar, ela, foi instrumento de política dela exatamente o esquecimento e o silêncio. O esquecimento e o silêncio, durante 25 anos, persistiram na sociedade. A sociedade não falou, os brasileiros não sabiam o que tinha acontecido. E a gente também, participava disso, na medida que todas as outras atividades que a gente passou a fazer, né, retomou a vida depois, a atuação política que nós tivemos, deixava esse passado sossegado. E não havia interesse nos governos também, nos governos dominantes naquele momento, de recuperar esse passado, de resgatar esse passado. Não, pelo contrário, eles entendiam como uma página que foi virada. E por que eles queriam? Por que eles fizeram esse movimento todo? Porque era importante que as pessoas não fossem responsabilizadas pelos que elas fizeram lá atrás, pelas graves violações de direitos humanos. Então, era importante que esse passado também ficasse esquecido, né? Então, a torre, ela nos possibilitou isso. Quando nós entramos na torre, e começamos, antes mesmo de entrar na torre, a descrição da torre, depois vários momentos que nós tivemos, ela foi voltando. E entre nós também foi se criando um ambiente, uma condição de falar sobre o passado, que também era muito difícil. Era muito difícil porque ele não foi um passado, e o filme demonstra muito, foi um passado dolorido. Nós sofremos muito, sofremos graves, né, situações. Por exemplo, a prisão representou, não era uma prisão, inicialmente era um sequestro, depois a passagem pelos órgãos oficiais, pelos órgãos clandestinos que eles criaram também, o DOI-CODE no Rio, o BAN aqui, tudo isso não foi simples, quer dizer, foi
foi necessário muita resistência física, muita resistência ética, no sentido de conseguir assegurar que a gente não fosse, enfim, destruído naquele processo. Eu não só falo fisicamente, não, psicologicamente também não fosse destruída. Então, quando nós começamos a nos ver, essas dores, essas situações, né, tanto individual como coletivas, elas foram se colocando outra vez. E aí, o que aconteceu? A memória de cada uma, que estava muito no seu subjetivo e na sua... E as lembranças não eram compartilhadas, elas começaram a ser compartilhadas no grupo. E o que acontece quando uma memória é compartilhada? Num filme, por exemplo. Aquilo que era privado, que estava muito com cada um, que dizia muito de cada um, no sentido de como cada um foi se construindo também nesse processo. Era uma dor que era difícil de falar dela, né? A gente começou a falar naquele espaço da torre. E aquela memória. E as falas eram muito mais... tinham muito mais... Não eram só relatos, né? Porque o relato... eu relato um filme, eu relato uma conversa. Não. Havia uma troca nessa fala. E a troca é testemunho. Então, o testemunho, ele passa a ter vamos dizer, uma força muito grande, porque ele faz com que nós, ao testemunharmos Opa, pequeno probleminha, acredito que ela tenha caído, né? Bom, mas vamos continuar aqui. Eu queria já começar com perguntas. Primeiro, uma pergunta minha, depois vamos para as perguntas que o pessoal está mandando lá no chat no Facebook, lembrando que estamos ao vivo, lá no Facebook do Que No Olho. A minha pergunta vai muito, porque também trabalhar com cinema, né? E na questão da construção daquele cenário, né? E aí a pergunta para a Suzana seria de como você chegou na construção desse cenário, né? Como que surgiu essa ideia, e daí depois passando a mesma pergunta para a Cida e para a Rita quando ela voltar, como foi adentrar naquele cenário, né? De aqueles objetos, né? Os móveis, os beliches e cada objeto. Porque cada um daqueles móveis e cada um daqueles objetos é também uma memória e também intensifica, né? Porque a gente percebeu muito os olhares, né, durante o documentário, né, os olhares de cada uma de vocês, para tudo aquilo que estava, né, em volta, né, e, enfim, queria saber um pouco mais sobre esse ponto, se a Suzana puder me responder, como foi essa construção, né, de onde surgiu essa ideia, e depois nossas queridas convidadas, Cida e Rita, de como foi adentrar nisso e contar as histórias dentro, né, estando inserida neste espaço. Pode responder, Suzana, por favor. Então, na verdade, assim, quando eu comecei a fazer o filme, a coisa da pesquisa da memória da ditadura militar no Brasil, né, ela é muito impactante, porque o sistema de apagamento de memória foi um sistema muito eficiente, né? A gente não tem esses espaços de memória, né? E parece que quase de forma proposital a gente não consegue retornar aos lugares e lembrar que aconteceu aquilo ali. Justamente o processo de que para que a gente se lembre, para que não se repita. Se a gente não existe esse lugar, é como se aquilo não tivesse existido. Hoje a gente não vive um revisionismo da história à toa, né? Hoje em dia parece que foi lenda, porque você não tem espaços de memória. Então, uma coisa que, assim que eu comecei a fazer o filme, eu falei, eu preciso reerguer essa torre de alguma forma. E aí eu pedi ajuda para elas, né? Para que elas desenhassem aquele espaço. E vocês veem no filme como essa memória é fragmentada e como cada uma via a torre de um jeito diferente. E quando eu olhei para aqueles 30 e poucos desenhos, eu falei, gente, vai ser impossível fazer a torre com essa memória que elas tinham do lugar, né? E aí eu decidi fazer uma torre sugerida, né? Um espaço sugerido de encontro para que essa memória pudesse ser tecida entre elas, bordada entre elas, né? Costurada entre elas. Então, obviamente, aquele espaço é um espaço simulado. Rita voltou
Rita, a gente está falando Gostei. aqui sobre o espaço da torre, tá? Ela perguntou como é que eu criei o espaço, por que que a gente... Claro. E eu estou falando que eu pedi os desenhos, para vocês fazerem os desenhos, e cada um lembrar. A Rita, acho que se lembrava da escada. Acho que a Cida fez um desenho bem bom, se eu não me engano. Boa a planta baixa dela. A Yara também fez um desenho bom, mas a maioria não lembrava de pouca coisa. E aí eu levei esses desenhos para a Glaucia Queiroz, que foi a diretora de arte, ela ficou assim, chocada. Ela falou, mas é impossível reconstruir um lugar assim. E eu não queria também recorrer à planta, porque eu acho que tem uma coisa que eu queria legitimar também, a memória delas. Eu acho que a voz da mulher na sociedade é uma voz desacreditada, né? Então, assim, eu queria muito que a memória delas fosse ouvida. E por isso aquele espaço é um espaço meio sugerido mesmo, é como se fosse uma intenção de espaço. E aí, quando elas entram nesse espaço, é que ele ganha um significado, né? De lugar que elas pertenciam. Acho que isso, os objetos, né? Tem quadros que a Cida pintou, que ela até a gente mostra, ela levou, elas guardam lembranças né, do que elas viveram naquela torre, né? De roupa que elas costuraram, de tricotaram, objetos que elas tinham lá. Isso tudo fez parte dessa ação conjunta criativa que foi esse grupo de mulheres com a gente. Eu sempre digo que esse filme eu não fiz sobre as mulheres, eu fiz com elas. E cada decisão foi tomada junta e compartilhada. Elas são mulheres muito indomáveis, né, Mariana? Preciso te dizer isso. Que quando a Rita fala que foi difícil, são pessoas de muita personalidade, que mais do que saber o que elas querem para elas sabem o que elas não querem que façam delas. Né? Acho que isso é bem diferente, né? Então... E conseguir compartilhar esse filme com elas, foi uma criação coletiva, né? Então, na verdade, o filme só acontece com a entrada delas na torre e a percepção que elas têm desse espaço. E acontece de novo com a mágica do encontro entre elas, onde elas propõem os temas, onde elas questionam o que elas querem falar, onde elas discutem como cada coisa deve ser colocada. Então, assim, é um filme muito construído por elas também. Então, acho que elas têm muita legitimidade para falar. Mas eu tinha muito medo de que também elas entrassem naquele espaço e não acontecesse, né? Elas falassem, não é nada disso, porque eu sabia que né, era bem diferente da torre. Na verdade, a gente estava criando um espaço cênico, quase uma videoinstalação, uma arte instalação, uma instalação de arte, para ser bem mais... precisa, para que elas interagissem e que a memória pudesse ser construída ali e reconstruída ali de novo, né? Mas foi um risco, mas fazer documentário sem risco também não tem graça, né? E acho que foi um risco que, felizmente, deu certo. E muito por conta do que também elas sabiam que as minhas intenções, né? Essas intenções todas foi muito discutida e debatida com elas. Volta a falar? Pode falar, se quiser. Posso falar? Não, você está falando ainda. Não, que eu tô... Quem está falando, Suzana? Não, eu terminei de falar já. Terminou? Ela vai te perguntar a mesma coisa, como é que foi entrar naquele espaço? Foi isso que ela vai perguntar para você e para a Cida, então você pode responder. Agora vamos para vocês duas, né, Rita e Cida. Queria saber como foi adentrar naquele cenário, ver aqueles objetos, e contar essa história, né, estando imersa, né, literalmente, nessas memórias, né? Se vocês puderem contar um pouquinho para a gente, por favor, palavras de vocês. Cida, falo eu, fala você. Na realidade, o espaço trouxe uma carga. Nós tínhamos uma relação muito próxima no presídio. Então, retomar, cada um no seu canto, retomar naquele espaço. Eu fiquei pensando agora, mano, em tudo que... Oi? Tá dando... Eu acho que está acontecendo algum delay, sabe? Aquela coisa quando você não ouve muito bem o outro. Certo. Pode falar. Pode continuar falando, a gente está entendendo. Então, o que acontece? Mariana, acho melhor Eu acho que eu vou escolher qual das duas vai falar. Vamos lá, primeiro a Rita e depois a Cida. Então, resumindo, esse momento que eu acho importante situar, de uma memória que era de cada uma, naquele espaço afetivo, naquele espaço,
que se fez, criou-se a afetividade, ela surgiu intensamente. Então, foi muito bom encontrar, porque as lembranças eram também não só das tristezas, das dores, mas eram lembranças boas que nós tínhamos lá. Então, aquilo trouxe uma alegria, e ao mesmo tempo em que a gente se alegrava, vinham as outras questões mais duras, né? As questões das violências que a gente presenciou. A gente presenciou, eu não digo no sentido de que na torre a gente também presenciava, não a gente vivenciou lá antes de chegar à torre, porque na televisão muitas vezes surgiu uma notícia do assassinato de um militante, né? Então isso havia sempre uma dor coletiva naquele momento, né? A gente se juntava também nisso. E tudo isso, nessa torre ficcional, voltou para cada uma de uma forma, né? Cada uma foi enfrentando e encontrando um jeito de lidar com essa nova situação de uma forma. Na minha situação, a lembrança se fazia muito presente dos meus filhos, por exemplo, que tinham ido à torre. Então, contar isso lá é importante, recuperar isso, lembrar de como eles passaram um dia na torre, tinha um significado. Agora, uma outra coisa também que me faz, que é importante para mim, é que a questão do testemunho nosso, com o filme, ele passa a ser público. O filme torna aquela vivência nossa, aquelas situações que a gente compartilhou, não mais nossas só. O público passa a ver isso. E isso tem um sentido, porque o filme é um instrumento de demonstrar uma realidade que é negada. Então, quando você me fala como é que eu vejo hoje, como é que eu me sinto hoje, eu acho muito importante o filme ter sido feito, inclusive por isso, porque não há... Quando um presidente como esse que nós temos, né? Quando nós estamos vivendo uma realidade de 100 mil pessoas que morreram por conta de um desgoverno ou de uma omissão a mais grave que a gente possa ter, que eu possa ter imaginado no nosso país, né? De um governo que assume a tortura também hoje. Então, o que faz pensar? Quer dizer, o que nós vivemos lá atrás, de alguma forma, tem muitas manifestações hoje. Uma delas é isso, a apologia da tortura. A tortura é um crime de lesa humanidade. Nós também fomos torturados, quer dizer, a gente tem consciência do que significa tortura. E a sociedade brasileira, durante muito tempo, houve uma negação disso. Neste momento, quer dizer, houve um silêncio durante 25 anos, que foi rompido aqui e acolá, mas ele não se fazia presente a ponto de que essas denúncias pudessem ter tido maior repercussão do que tiveram. Não é que não houve denúncia, houve muitas que foram feitas e construídas. A Comissão de Anistia mesmo, a partir do trabalho que ela fez, existem 74 mil depoimentos, né, onde as pessoas fazem essas denúncias. Só que esse processo está interrompido também da Comissão de Anistia. Então, além da tortura, a questão da ideologia que fundamenta o governo. A Lei de Segurança Nacional era a fundamentação maior do golpe civil-militar. E hoje, o que ela está fundada? Ela está fundada no ódio. Ela está fundada no ódio que é na destruição. E hoje o que acontece? Isso retoma também dentro da sociedade. Quer dizer, a gente assiste de uma forma diferente manifestações de ódio e de notícias falsas e de descaso com a saúde. Quer dizer, então, para mim, hoje, eu tento cada vez mais ter uma consciência e procurar saber quais são as relações que a gente pode construir hoje, no momento de hoje, e identificar como decorrência de um passado que não foi enfrentado da forma pela sociedade como um todo. Não, os governos não deixaram de enfrentar em algum momento, os governos populares, eu falo, né? Mas não foi suficiente para que essas questões todas que a sociedade viveu e que se calou sobre elas se manifestassem. Hoje elas estão se manifestando, né, de formas diferentes. Mas a violência, ela está colocada. A gente sabe como os negros são tratados.
nos presídios e qual é a percentagem maior de pessoas que também são vitimadas pelo Covid-19, né? São os negros. A gente sabe como está sendo, o que está acontecendo nas tribos, nas nossas, como são os índios, nas tribos. Hoje mesmo eu assisti uma live onde havia uma denúncia gravíssima de tudo que ocorre lá. A gente sabe. Então, o que nós temos que fazer, eu acho, a partir do filme, com a discussão que o filme possibilita, é relacionar isso. É mostrar que esse passado, se esse passado não foi entendido, e se as pessoas não tomarem uma consciência e não tiverem uma clareza do que significa a continuidade dos crimes, das violações graves que ocorreram no golpe civil-militar de 64, e de como elas deveriam ser tratadas e não foram, por exemplo, o torturador, ele não foi punido até hoje. Isso é gravíssimo, porque é um crime de lesa humanidade a tortura. Então, porque ele não foi punido, num determinado momento, um presidente pode defender a tortura. E muitas outras pessoas vão, a partir do que ele fala e do que não conhecem suficientemente sobre a tortura, legitimam também a tortura. E uma sociedade que legitima a tortura é uma sociedade que está muito enrolada nas suas, vamos dizer, nas suas questões e não consegue resolver. Tem muitos estudos que mostram isso. Uma sociedade que não enfrenta essas graves violações de direitos humanos, não enfrenta a tortura e não resolve as questões que elas deixam acontecer, é uma sociedade que vai estar sempre com problemas. Ela não consegue ser uma sociedade democrática. O Estado democrático de direito que nós criamos hoje, quando ele é a Constituição, que inclusive que foi fundamental para a criação desse Estado democrático de direito, a Constituição está sendo violada e as pessoas não têm consciência disso. Quer dizer, é muito mais grave, é muito grave o que acontece hoje, essa crise, porque ela está com as suas raízes e as suas causas lá nesse passado que não foi resolvido. É por aí que eu queria ficar por enquanto, e a Cida vai completar, com certeza, ou a gente vai continuar falando sobre isso para que a gente possa cada vez mais relacionar de uma forma mais precisa e de um jeito que a gente consiga fazer com que essas relações fiquem mais claras. Vejo por aí. Muito obrigada, Rita. Cida, agora a palavra é sua, por favor. Acho que tanto a Suzana quanto a Rita levantaram questões muito atuais, né? Que aí estão. Primeiro, eu gostaria de voltar um pouquinho atrás e lembrar que acho que cada um tem a sua torre, né? Cada um tinha a sua torre. E essa capacidade que a Suzana teve de uma forma ou de outra, de juntar as coisas e de nos sugerir a torre de cada uma, né, que ao mesmo tempo era um coletivo, foi uma coisa muito, muito interessante, muito criativa, e que eu acho que causou um impacto muito grande. Eu confesso que meu primeiro contato com aquele espaço foi quase de negação. Não, mas não era assim, não é a torre. Mas era. Na verdade, era, porque nós fomos trazendo para ela, né, a partir das sugestões que estavam postas, do que foi construído, toda a nossa história. A história individual, e como a Rita até acentuou, a história que se junta, que é a história de um coletivo. Um coletivo que lá estava com uma característica, né? Todas éramos resistentes, né? Todas tínhamos tomado uma postura contra a ditadura então posta, pelos mais variados caminhos, não é? As lutas escolhidas foram individuais, mas todas caíam na mesma coisa. Foi um processo de resistência, em última instância, éramos mulheres que tínhamos e estávamos resistindo, não é? Eu acho que fica claro, no filme eu nem vou entrar nisso, não é? Na torre como um processo de
vamos dizer assim, estamos presas, mas estamos vivas, estamos construindo de uma forma ou de outra ainda, estamos tomando o nosso destino nas nossas mãos e exercendo dentro de um processo de cerceamento de liberdade, a liberdade que nós somos capazes de construir, a liberdade das nossas escolhas e decisões que eram possíveis naquele espaço. Só com relação à construção da torre, eu quero só dizer o seguinte, né, que para mim foi importantíssimo, né, porque, de uma forma ou de outra, eu fui obrigada a encarar, né, todas as lembranças que eu conseguia ter, que estavam tão distanciadas ou que estavam tão soterradas, porque a vida continua, e não, mas não só por causa disso, porque até chegarmos lá, cada uma de nós teve uma história assim, que a Rita bem disse, uma história de passagem pelas mãos, né, da repressão. Todas nós, de uma maneira, passamos pelo DOI-CODE, nós passamos pelo DOPS, por processos de torturas, que deixam suas marcas de uma forma muito profunda nas pessoas, né? E que, então, o nosso caminho de chegada lá foi um caminho que passou por esta questão toda da violência também sofrida, né, face à nossa resistência. Mas com relação à torre, né, voltando a essa construção, que eu acho nesse momento importante, antes de seguir, esse reencontro de cada uma de nós realmente teve um papel muito grande de resgate, né, de resgate individual e de resgate coletivo também, porque várias questões que existiam na torre, de uma forma ou de outra, acabaram aflorando lá, entendeu? Coisas que passaram, vamos deixando porque estamos aqui sobrevivendo, elas surgiram, inclusive, muitas formas de encarar a própria prisão, muitas formas de encarar o que é o coletivo, muitas formas de um relacionamento lá dentro, de uma forma ou de outra, ele aflorou depois nesse reencontro da torre uma série de divergências que existiam e que tinham passado assim naquele momento, estamos aqui resistindo, mas marcaram. E eu só sei que ao final é o seguinte, aquela torre tão estranha, né? Eu acho que ela permitiu que a gente se tornasse mais inteiro, à medida que a gente se apossou mais do nosso passado, das nossas lembranças, das nossas dificuldades. E houve um momento que a gente ia lá sem ter nada para fazer, já que não tinha mais depoimento para dar, não tinha mais nada, a gente voltava, a gente ia lá naquela construção, porque, de repente, eu, pelo menos, me senti assim, eu senti que era um lugar que eu conhecia, era um lugar onde eu vivi, era algo que era como se tivesse sido um reencontro comigo mesmo, com as minhas companheiras, tal. Então, aquele espaço era um espaço da gente ir lá para se encontrar e visitar. E quando eu soube que estavam desmontando, foi uma dor no sentido o seguinte, olha, nós retomamos e aquilo teve uma importância muito grande na nossa vida, porque eu acho que a torre, não é, ela foi uma experiência muito peculiar pela maneira que nós estávamos juntas na forma de presídio, né, no nosso contato, mas foi uma forma muito especial. Nós tínhamos um coletivo que é uma família. Quando dizemos nós passamos pela torre, é uma identidade, ela nos une, né, com todas as diferenças. Então, eu acho que foi um momento,
para mim, particularmente, foi um momento muito importante. Foi um momento de muita emoção, né? E de rever aqueles espaços, de rever minhas companheiras, de reencontrar aquilo que se viveu e de relembrar. É claro que aí né, você cai naquilo que a Rita já disse, né, na questão da memória, de uma memória que foi todas as tentativas de apagar, por um lado, a nossa dificuldade de reencontrar com as próprias memórias. Eu acho que eu de repente percebo assim que mil coisas eu não consigo ter acesso a elas na minha cabeça ainda hoje, não é? Mas muito foi para mim foi impactante naquele momento. Essa torre construída foi uma torre vivida e reconstruída, não é? Então é algo que se deve muito a essa visão, né, da Suzana, a esta preocupação com esse resgate, né? E todos que lá estiveram eram ótimos. E eu senti muito quando desmontaram a torre. Eu perdi um pouco do meu reencontro lá, mas eu perdi de uma forma, mas ganhei para a minha vida, né? Isso eu acho que mudou uma série de coisas para mim mesma, do meu olhar, da minha capacidade de recordar, de me analisar, de analisar mais o que tinha acontecido. E esta questão que ela levanta, que a Rita levantou, né, da violência, da tortura, foi algo realmente vivenciado por todas nós, né, que nunca deixou de existir nesta sociedade escravocrata, não é? Nunca deixou de existir, ela é visto como algo natural quando praticado principalmente com as pessoas mais pobres, né, com os negros, é naturalizado. Eu acho que a tortura ela vem à tona com muita força porque, vamos falar claramente, atingiu os militantes políticos que, de uma maneira geral, pertenciam todos, quase todos, ou a grande maioria, à classe média. Isso significou que chamou a atenção para uma coisa que era o cotidiano deste país, que era o cotidiano e continua sendo. Nas delegacias, nas favelas, é a forma natural que é encarada neste país de se tratar principalmente os que menos condições têm para enfrentar tudo isso, os mais desvalidos, né? E então, quando você vê um candidato à presidência que faz sua campanha dizendo que é a favor da tortura, que deviam ter matado muito mais 30 mil, ele está pondo em prática, porque no governo dele a violência contra os despossuídos, ela corre solta, e se não conseguirmos barrar isso, entendeu? Ela vai se espraiando cada vez mais. Eles não têm, ou é um governo em que o sofrimento pouco importa. Você vê a atitude desse governo diante desta pandemia, não é? Quer dizer, como um governo pode olhar para o seu povo e que os mais atingidos são aqueles mais despossuídos e simplesmente dizer, bom, a morte é o destino de todos nós, e tudo bem. Quer dizer, como se convive com isto, né? Um homem que incentiva a violência, que incentiva o ódio, não é? E nós estamos revendo e revivendo tudo isto, na verdade, não é? Destruindo-se a educação, enfim, eu acho que é como se ele tentasse desmoronar, destruir toda uma construção. Né? Dia a dia você vê coisas
que você não diz assim, não é possível, isto não está acontecendo, mas está acontecendo e vai acontecer muito mais se nós não conseguirmos uma maneira, entendeu, de conseguir frear isso e retomar, de alguma forma, o controle a caminho da democracia. Eu não tenho essa solução, eu só tenho perguntas, penso muito, aponto muito, mas eu acho que é uma resposta a ser construída e que é fundamental que se busque, que se encontre, e que se encontre esta resposta, não é? Ao tudo isso que está acontecendo. Há que resistir, não é? Ela fez um filme que, de alguma forma, era a resistência dela, é nossa resistência, mas é a resistência que tem que continuar agindo e sendo construída, não é? E eu acho que cada um tem um papel de contribuir para essa construção, porque não há resposta dada. Há respostas a serem construídas, eu acho. Nossa, maravilhosa. Você nem quis dizer depois dessa fala de vocês duas. Queria dizer, trazer aqui alguns comentários, né, que o pessoal está mandando lá no chat do Facebook, cheio de elogios a vocês, sobre a força de vocês, sobre como é bom ter vocês perto, perto mesmo que seja via tela, mas podendo ter essa conversa com vocês, e como é bom sentir essa força, né, e essa força feminina, né, que vocês trazem no documentário, que vocês estão trazendo agora aqui nessa conversa também. Gostaria de destacar aqui os comentários maravilhosos da Tereza, a Maria Tereza Arruda Campos, que já que vamos falar de mulheres fortes, a Tereza é uma das grandes mulheres fortes aqui de Rio Claro, tanto na luta quanto representatividade artística e tudo mais. Ela tem um trabalho muito grande também na questão do resgate histórico da cidade. Então, somente o fato dela estar assistindo e podendo compartilhar com a gente também já é maravilhoso. Então, exaltar aqui. Obrigada, Tereza, por sua participação e pelos comentários maravilhosos que você está mandando. Mulheres fortes aqui, né? No documentário, aqui nessa conversa, também nos comentários. Vou selecionar um comentário do pessoal do Facebook, e é o comentário do Borges. O Borges é nosso companheiro do coletivo que morre. O comentário dele é o seguinte: obrigado por essa obra e pelo papel que tiveram na história deste país. Algumas das mulheres falaram sobre a importância de contar essas histórias como uma maneira de superar traumas, como uma maneira de superar os traumas da torre. Gostaria de saber qual foi o papel do filme nesse processo, aumentando a visibilidade dessa jornada que viveram juntos, e parabéns a todos. Enfim, se vocês puderem falar um pouco como que foi, né, expor tudo isso, né? Eu acho que principalmente nessa parte de expor e de falar, né, acho que é uma dos pontos que vocês colocam logo no final do documentário, né, que foi o silêncio que existiu depois de tudo isso, né? E o silêncio que ainda bem, né, vem acabando aos poucos também, né? Quanto mais falar, melhor. Então, eu queria, aproveitando essa pergunta do Borges, né, do coletivo Nosso no Olho, sobre como foi para vocês falar, e daí vocês podem também, se quiserem relacionar isso com possíveis traumas ou possíveis angústias que vocês carregaram enquanto não conseguiram falar, né? Isso está no documentário também presente. Enfim, sobre isso. Mas fiquem à vontade se quiserem tratar de outros assuntos também. Quem vai ser a primeira? Posso falar? Pode ir, Rita, então. Olha, falar sobre isso... Eu acho que estou saindo. Cida, fala. Não, acabei de falar. Então, deixa eu... Deixa para vocês duas. Olha, o filme, ele coloca... Desculpa, eu não vou falar disso, isso é coisa de vocês aí. Eu só fico só ouvindo, porque eu estou com saudade de ouvir vocês. O filme coloca para mim uma situação muito, muito, muito boa, no sentido de que ele é presente. O filme é para estar presente. Nós vivemos isso lá no passado. E isso que nós vivemos no passado está colocado hoje. Então, o filme, ele só afirma, ele não nega. Enquanto muitos negam, enfim, os militares negaram durante muito tempo que isso aconteceu, não falaram sobre isso, né? Nós afirmamos uma verdade. O que está ali não foi uma construção,
foi uma realidade. Então, isso eu acho fundamental que se entenda e que se pense o filme como instrumento da gente aprofundar o que aconteceu lá fora, lá atrás. O que foi o golpe civil-militar, quais foram as consequências do golpe civil-militar, de como, durante 25 anos, muitas das questões levantadas, das questões que eles estiveram construindo através dessas políticas, não foram elucidadas suficientemente, né? Então, essa questão da memória, para mim, hoje, é alguma coisa que tem que estar, que o filme traz. E outra coisa, a memória está sempre em disputa. Quando eu estou falando o que aconteceu lá no passado comigo e com minhas companheiras, quando o filme descreve isso, o filme traz isso como um dado de realidade. Então, não dá para negar, não há possibilidade de negar. Não, isso não existiu, existiu. Então, o que a gente faz com isso hoje? Com esse filme, que ele traz muita emoção. Foi difícil falar? Foi. Durante muito tempo, eu não falei sobre isso. Durante muito tempo, eu vivi com essa realidade toda como alguma coisa que também tinha sido resolvida para mim, que eu tinha conseguido dar continuidade à minha vida, as coisas saíram, continuei fazendo política, construímos um partido, quer dizer, tudo isso estava muito, muito tranquilo. No momento em que foi criado um grupo com uma companheira que achou importante, pelo trabalho dela e pelo compromisso que ela tinha com uma pessoa que tinha solicitado, discutir a violência que nós tínhamos vivenciado, é que a gente se deu conta da gravidade do que nós sofremos. Não foi uma coisa qualquer. Por quê? Porque a gente subestimava, ou a gente relativizava a tortura. A gente não dava a importância à tortura como não dava, a gente quis minimizar, fazer de conta que a tortura aconteceu, mas a gente está bem. No entanto, nós começamos a perceber que cada um trazia marcas, e marcas que vinham atrapalhando a vida. Não era fácil. Por exemplo, uma das nossas companheiras nesse grupo, ela não conseguia assinar um documento, um conto que ela tinha escrito, aliás, porque ela achava que, se ela assinasse, como aquilo tratava sobre o que aconteceu, era uma peça de teatro, era o roteiro de uma peça em que ela descrevia uma situação de tortura, e ela achava, e isso estava tão bem relatado na peça, e foi tão importante ela escrever isso. Quando a gente descobriu aquilo, a gente achou, puxa, fantástica essa peça. A gente tem que imprimir, reproduzir, tentar levar isso para grupos de teatro. No entanto, ela achava que, se ela assinasse com o nome dela, o torturador que torturou, ele podia identificar a ela. Ela não sabe quem é ele, é outra situação. Nós não sabemos quem foram os nossos torturadores, mas eles nos conhecem. Então, alguma coisa poderia acontecer com a filha dela. Então, o que a gente constatou naquele momento? Que a tortura continuava com a gente, o medo continuava. E o medo não era só um medo individualizar, um medo que cada um tinha, mas um medo que certamente atrapalhou muito a nossa vida. Por exemplo, eu não conseguia ficar numa fila. Para mim, uma fila era sempre alguma coisa que me dava um mal-estar. Eu não sabia o que estava acontecendo, por que eu queria sair daquela fila, ou por que eu não tinha pouca paciência para estar esperando. Descobri no grupo. Era uma situação semelhante à que a gente ficava quando estava esperando a tortura, mas, entendeu? Quando entrar para a sala de tortura, então aquilo estava inconsciente em mim. E quantas outras coisas inconscientemente não ficaram para todos nós, né? Aí, nesse grupo é que nós passamos a dar uma dimensão à tortura que ela tinha realmente, do que tinha acontecido com cada uma sobre a tortura. E aí, a gente começou a falar sobre isso. E é no momento em que você fala sobre isso que as coisas começam a mudar dentro de você. Porque o que o torturador queria? Ele queria que você calasse. Ele não queria só que você contasse para eu, não, ele queria que você falasse, não, ele queria que você calasse. Porque a tortura é um instrumento, é uma ação humana, e ela é de destruição. Então, se eu falo, eu me livro da tortura. Isso também aconteceu com a sociedade não esteve falando esse tempo todo. Essa memória foi também controlada pelo silêncio
e pelo medo. As pessoas tinham muito medo que os militares voltassem sempre. Isso de alguma forma, também para a sociedade, isso ficou muito encoberto, né? Então, a memória, ela é uma potência do indivíduo. Ela serve, no caso, a minha memória, é muito importante a minha memória, à medida em que eu tenho uma força com ela me faz ficar consciente de um passado e consciente no presente, né? Eu consigo relacionar as coisas todas, mas ela também pode legitimar a barbárie. O que eu quero dizer com isso? Ela é sempre um instrumento de poder, do poder que eu tenho enquanto indivíduo, na minha memória, e o poder que um governante tem ou os ditadores tiveram com a memória. Quer dizer, eles fizeram construir uma outra memória. Né? A memória oficial não correspondia à memória real. Isso porque eles tinham mais vantagens. Os vencedores, eles tinham, durante muito tempo, a dominação, eles tinham poder, eles tinham controle disso, eles tinham os meios de comunicação. Eu não digo que explicitamente eles iam, mas os meios de comunicação incorporavam isso também. Incorporam como? Os meios de comunicação, quando colocam a questão... quando você vê todos os dias cenas de violência e de barbárie na televisão, o que você faz? Você se afasta daquilo, você tem receio daquilo. E também você reconhece aquelas pessoas, por exemplo, no caso da Polícia Militar, vamos dizer a Polícia Civil, como os teus protetores. Eles são aqueles que vão te dar segurança. Então, você está abrindo mão de uma segurança que você teria que ter, e não ele. Então, os militares fizeram isso. Então, essa memória, o que eu acho hoje de uma importância grande, é que essa memória ela não pode mais... E por eles mesmos, porque quando eles tomaram, no caso do governo, desde o governo Temer, mas no governo do atual presidente, quando eles passam a governar, eles usam as instituições, por exemplo, a Comissão de Anistia, que era uma instituição, né, que foi criada a partir da Constituição de 88, depois legitimada e reconhecida como uma lei. Eles passam a fazer dessa unidade, dessa comissão, dessa instituição, um instrumento deles. Eles passam a negar o que foi admitido. Por exemplo, a reparação política passa a ser negada. Aquele que fez o seu pedido e levou a comissão para ser avaliado, ele passa a ser réu e não a vítima. Então, eles passaram... Durante muito tempo, houve um silenciamento, houve governos que trataram isso, e muita coisa foi feita no sentido de tentar encontrar formas de saída para as graves violações. Aí eu falo no geral, né? Através de políticas públicas e de muita criação, né? Para que o país tivesse uma outra qualidade, para que a sociedade fosse mais justa e igualitária, muitas iniciativas e políticas públicas foram feitas, mas isso ficou como debaixo do tapete, isso ficou sempre tentando, né? E este governo retomou isso. Então, neste sentido, é que eu digo que o filme tem importância, porque o filme traz para hoje uma realidade que é de afirmação do que foi feito, de denúncia. O filme é um filme de denúncia sobre tortura, na medida que a gente fala sobre o que aconteceu conosco. É um filme que afirma que havia uma possibilidade de sair disso, havia uma criação nossa que possibilitava a gente, naquele espaço de confinamento, naquele espaço de aprisionamento, a gente criar. Então, nós criamos muita coisa lá dentro, nós criamos os nossos trabalhos, os nossos artesanatos, nós criamos a condição de ampliar o nosso conhecimento. Nós tínhamos grupos de estudo, nós tínhamos grupos de costura, de bordados e tudo. E nós tínhamos também... Enfim, nós crescemos lá dentro. Em lugar de nos atrofiar, nós crescemos lá dentro. Nós saímos de lá de uma forma... Cada um de um jeito, mais ou menos atingido, mas a gente saiu de lá com uma consciência de que nós éramos uns resistentes e o que a gente tinha feito enquanto resistente, tinha um sentido. Entendeu? Então, é isso que eu vejo muito. O filme traz essa realidade e traz a possibilidade de relacionar o que aconteceu lá atrás com o que aconteceu hoje.
com o que está acontecendo hoje. Por isso é que eu digo, por isso é que eu penso, os governos autoritários, nós, enquanto aquela torre, temos um compromisso com esses, no sentido de tentar fazer com que a gente retome o caminho que nós viemos trilhando, o caminho social e político. Né? Esse governo ele não pode continuar fazendo todas as suas arbitrariedades, os seus desmandos, sem ser discutido. Quer dizer, as pessoas têm que falar sobre o que está acontecendo hoje, né? As pessoas, e do mesmo modo que a gente falava sobre o passado, eu acho que a gente tem que falar hoje. Não pode ficar silencioso sobre o que acontece hoje. Se a gente ficar silencioso, se nós ficarmos silenciosos sobre o que está acontecendo hoje, nós não vamos conseguir encontrar as formas de retomar o caminho que a sociedade, o caminho de uma sociedade justa e igualitária. Não vamos conseguir, porque vamos acabar sendo dominados por um outro tipo, por uma memória, né, que é negada, não só é silenciada no outro momento, e hoje é negada. O governo atual nega que aconteceu o que aconteceu. Trata a ditadura civil-militar como, enfim, uma revolução até, ou trata como quer dizer, tenta fazer com que eles que assumiram um estado de exceção, que criaram um estado de exceção, né, sejam aqueles defensores do Estado da democracia, o que não aconteceu. Né? Então, nós vivemos um tempo muito delicado mesmo. E eu acho que falar sobre o que aconteceu com esse coletivo de mulheres que participou do filme, falar sobre e relacionar com o que acontece hoje, quais são as suas relações, quais são as suas diferenças, e por que nós temos que continuar insistindo e afirmando que, assim como que a memória de hoje tem que ficar transparente, porque o que está acontecendo também é que e a gente isso sabe, isso é presente. Na hora em que a saúde, que o representante da saúde, que não é ministro da saúde, né, vai apresentar os dados sobre a Covid hoje, ele não coloca o número de mortos já, ele só registra o número de pessoas que sobreviveram à Covid. Já é um apagamento. Ou então, nos dados estatísticos, não relaciona a percentagem de negros e índios que foram atingidos pela Covid. Também já é um esquecimento. Então, é só para entender como essas manifestações do passado, elas também ainda hoje ocorrem. Eu não sei, eu estou falando e a gente, quando está falando na televisão, é complicado, porque nós não estamos vendo o outro. E aí a gente nem sabe direito se aquilo que a gente está falando está tendo eco, se o outro está entendendo o que a gente está falando, o que eu estou falando, por exemplo. Então, fica é preciso falar menos, eu acho, parar para ver se há uma compreensão. Porque por um lado, estou achando que hoje a internet propicia uma divulgação muito grande, propicia que a gente fale. Mas como é que a gente vai saber se essas falas foram entendidas e se a gente consegue, ao falar, transmitir alguma coisa que seja importante hoje? Eu vou ficar por aqui. E vocês me respondam isso, por favor, porque eu fico sempre muito sem saber. Não, maravilhosa, maravilhosa. A gente super entendeu tudo que você disse. Elas super necessárias, urgentes. Agora vamos para a Cida, né? Sua vez. Eu não sei se respondi, eu não entendi também muito bem a pergunta. Era para falar do que eu sentia, né? Isso, Rita. Respondeu sim. Então, foi ótimo, respondeu sim. Eu passei por uma situação de que eu tive a Covid. Nossa. Eu tive a Covid-19 em março, no começo. Até hoje eu não entendi muito bem por que eu peguei. Eu acho que foi no aeroporto. E durante o tempo da Covid, muitas situações que eu vivi lá atrás, elas, como eu estava mais frágil, elas me ocorriam outra vez. Entendeu? E a minha tentativa era de não me sentir, de me sentir forte para tentar entender por que eram recorrentes aquelas memórias. E não eram memórias doloridas. Eu não queria conviver com aquilo naquele momento.
Mas eu acho que o fato do confinamento, de você ficar dentro de casa, isolada, né, ele propicia que isso aconteça. Por outro lado, eu tinha que me defender da própria doença, ainda bem que foi de uma forma moderada, eu não tive nenhum problema respiratório, mas eu tinha que colocar as coisas nos lugares. Havia uma diferença grande entre uma prisão, que você é submetida, e que você é denunciada, tem um processo, e você está isolada, presa, né, legalmente. Uma outra realidade é você ficar isolada, né, por uma situação que aconteceu, de uma contaminação. Mas aí eu me pergunto hoje isso, né? Que a gente continua com esse confinamento, que a gente continua restrito, não vai a muitos lugares, usa máscara sempre, quer dizer, é uma situação que, para algumas pessoas, barra pesadíssima, porque imagina os familiares que tiveram os seus entes queridos mortos, dá uma aflição só de pensar em que. E hoje uma pessoa fez uma relação de que o número de mortes corresponde a 3 cidades destruídas. Aí a pessoa falou, mas não foram as cidades, foram as pessoas que foram destruídas. Quer dizer, como é que você... Quer dizer, por que tamanha de destruição? E quando você descobre, né, que essa destruição é porque poderia ter sido muito menor, aí eu acho que a coisa fica com uma gravidade enorme. Isso que nós estamos vivendo no sentido da responsabilidade social e política de quem não está criando as condições para que sejam tão graves, é crime. É crime, é barbárie. Então, eu acho que a gente tem que quer dizer, cada vez mais se coloca a necessidade de pensar que existem prisões e que as pessoas ficam com Covid na prisão é de uma angústia enorme. Entende? E as prisões existem, e as pessoas estão muito vulneráveis na prisão a todo tipo de violência. Eu penso assim, se o nosso filme, as nossas conversas, né, conseguirem fazer refletir algumas situações estruturais, algumas delas, da nossa sociedade, e agora conjunturais do que está acontecendo, o filme vai ter uma importância maior ainda. Eu acho que o filme ganha nessa realidade nossa, atual, uma importância muito maior do que ela teve no início, quando não estava acontecendo a pandemia. Enfim, eu vou ficar por aqui, gente. Já estou extrapolando aí, de tanta fala. Não, maravilhosa. Não está extrapolando nada. Quanto mais a gente puder te ouvir, a gente que agradece. Bom, acredito que a Cida deu uma caída aí, mas acredito que já ela volta para a conversa. Mas vou para uma outra pergunta que chegou lá pelo chat do Facebook. Essa pergunta é específica para a Suzana. É uma pergunta que quem fez foi a Isadora, também do coletivo Aqui no Olho. Ela pergunta, como a Suzana vê a relação entre cinema e direitos humanos? Porque, pelo que a gente dá uma pesquisada, você tem um estudo bem grande na área de direitos humanos, né? E se você puder relacionar aí cinema e direitos humanos, porque é uma questão muito forte para a gente, do coletivo Aqui no Olho, porque todos nós temos outras carreiras acadêmicas, né? Eu sou antropóloga, temos o pessoal da matemática, da geografia, da pedagogia, e sempre com o cinema nos unindo, né? Então, daí, se você puder falar um pouco aí sobre essa relação cinema e direitos humanos. E aí, depois, eu tenho uma pergunta depois para a Rita e para a Cida, mas assim que a Cida voltar, a gente vai para outra pergunta. Então, Suzana, isso aí é para você. Cinema e direitos humanos. E aí? Na verdade, assim, eu comecei no cinema, né? Eu acho que, assim, a minha formação é como documentarista, e o documentário me levou para os direitos humanos. Meu primeiro documentário de longa-metragem foi chamado Positivo, sobre mulheres com HIV. E quando eu fiz esse filme, eu entendi a importância de eu ter realmente uma formação teórica sobre direitos humanos para entender daquilo que eu estava falando e por que eu estava falando aquilo, de que lugar eu estava falando, né? Existencial, que lugar político eu estava falando. Então, eu acho que aprofundar esse conhecimento em direitos humanos foi super importante. E hoje eu acho que ter a consciência de que a gente vive num país onde mais se viola direitos humanos, né, no mundo, acho que... Peraí que meu cachorro está dando um ataque aqui agora.
eu acho que é super importante, né, a gente se atentar para isso, porque eu acho que o cinema ele pode ser um instrumento de denúncia dessas práticas, né, que o Brasil vem fazendo há muitos anos. Então, assim, basicamente os meus filmes, eles têm sempre como pano de fundo alguma questão relacionada aos direitos humanos, seja por questão de sexualidade, questões políticas, religiosas. Eu acho que a união entre esses dois estudos, né, que é o estudo da arte do cinema e o estudo dos direitos humanos, é fundamental para a gente construir obras realmente de impacto, que a gente consiga visibilizar para o mundo questões que para a gente são muito caras, né? E acho que mais do que nunca hoje no Brasil é muito importante estar fazendo documentário, estar se produzindo sobre isso. A gente vive um momento de transição histórica, né? A gente vinha há muitos anos construindo uma sociedade mais progressista, avançando em vários direitos civis importantes, né? Tanto de cotas raciais, quanto de direitos LGBTQs, enfim. E hoje a gente está perdendo isso, a gente tem um discurso conservador que é realmente o atraso disso tudo, então acho que é importante a gente continuar produzindo, e mais do que nunca, os direitos humanos hoje é uma formação muito importante para quem faz cinema. E para quem faz cinema documental, porque eu acho que você precisa de utilizar esses instrumentos para poder visibilizar essas lutas. E são muitas as lutas, né? São muitas as histórias que a gente precisa contar, de pessoas que estão no fronte de desafios diários, desafios de vida, e acho que é isso, acho que é fundamental. Eu acho que os direitos humanos me levou também a um estudo de biopolítica criminal, que foi uma formação que eu fiz recente, que para mim também foi muito importante refletir sobre esses corpos violentados, né? Esse corpo da violência, seja o perpetrador da violência, seja sobre o que sofre a violência, e provavelmente isso deve permear os meus outros filmes. Então, eu acho que o estudo acadêmico ele é sempre importante, e ele sempre nos dá musculatura para poder argumentar dentro dos filmes, né? Então, eu acho que é fundamental que se discuta, e acho que você falou, né? A formação em antropologia, ciências sociais, direito, né? Que é a formação da Cida também, da Cida e da Rita. Eu acho que é super importante você conhecer isso para conseguir trazer para o tema do filme articulações de discurso diversificado, sabe? Que você não fique só ali no discurso daquela realidade, que você consiga também trazer outras camadas de discussão para aquele assunto. Por exemplo, você fala de memória, você está falando de violência de Estado também, você está falando de história também, você está falando de justiça de transição também, você está falando de hoje, né? Você está falando de sociedade contemporânea. Então, assim, de sociologia, são várias as cadeiras acadêmicas que a gente pode trazer para dentro de um documentário. E eu acho que eu sempre quero ficar atenta a isso para poder trazer para os meus filmes essa densidade que eu acho que é necessária, já que o documentário se propõe sempre a ser uma obra de aprofundamento de um tema, né? Sim, lógico. Nossa, maravilhosa a resposta. Bom, agora eu vou para a última pergunta. Vou fazer a pergunta para a Rita, né? Se a Cida voltar depois, eu faço para ela. Ela pegou a conexão aqui, estou tentando entrar de novo. Não, tranquilo, a gente vai conversando com a Rita. Será que ela está na entrar, então eu tenho que autorizá-la a entrar de novo. Não sei como é que é o esquema aí. Então, se aparecer aqui, eu autorizo ela. Bom, vou ler aqui agora essa pergunta para você, Rita. Onde está a pergunta? Aqui. Pergunta da Cláudia Catelli. Vocês se encontraram alguma vez ou se reencontram? Ou se reencontraram apenas durante a filmagem? A pergunta se vocês da Torre, né? Se vocês têm esse costume de se reencontrar, ou se esse reencontro para fazer o documentário foi algo isolado, digamos assim. E meio que complementando essa pergunta, eu queria saber como que se você ainda mantém algum contato um pouco mais próximo de conversa com alguma das suas companheiras que você teve na Torre. Fique à vontade para isso. Certo. A gente se encontrou várias vezes. A gente se encontra sempre. Nós somos muito amigas. Nós temos um grupo grande. O pessoal da Torre todo já se conhecia antes, já tinha uma relação de amizade, mas não se encontrava tanto. Eu acho que o filme fez com que a gente passasse a se ver mais vezes, e também a ter uma troca maior.
porque a vida em São Paulo, principalmente as pessoas que moram em São Paulo, quase todas do filme moram em São Paulo, né? São poucas pessoas que moram no Rio. No Rio é mais difícil, mas a de São Paulo a gente tem, sim. A gente tem grupo né, no WhatsApp, então a gente está sempre se falando de uma forma ou de outra, né? O E eu filme, acho o que filme tem falar... um grupo delas, né? A gente tem um grupo no WhatsApp do Torre das Donzelas. Elas estão lá politizando o tempo inteiro, Mariana. Nossa, imagina como deve ser maravilhoso esse grupo do WhatsApp. Tem de tudo. Agora, eu acho que cada vez mais, eu acho que hoje a gente tem que falar, né? Falar do que aconteceu no passado, falar do que acontece hoje, e não pode ficar silenciosa. Eu tenho muito receio, por exemplo, quando eu falei das prisões, né? Ficava pensando, meu Deus, se eu tivesse tido a Covid dentro de uma prisão, na prisão lá atrás, era uma tragédia, né? Era terrível, porque você não tinha... E aí, a minha solidariedade é enorme por isso também. Quando eu penso num presídio, que as pessoas ficam confinadas lá, elas já estão... Já é um espaço de injustiça, de medo permanente, né? De assombro, porque eles estão muito vulneráveis dentro das prisões, sempre, né? Como é terrível. Então, não, essas realidades todas, a gente tem que começar a pensar que é de muita injustiça na sociedade, né? Eu sou contra a prisão, de uma maneira geral. Eu, no direito, a minha seria... Mas mesmo aqui, as nossas prisões, elas são espaços de formação de pessoas que vão acabar compondo grupos que são destrutivos, tanto para eles na prisão, como fora da prisão também. A atuação fora da prisão, entende? E isso é muito... Então, eu acho que o filme... Eu achei muito legal quando a Suzana fez a relação de direitos humanos e de como os filmes podem ser um instrumento. E não precisa tratar no filme... O filme não precisa tratar e conceituar as coisas. As pessoas, as vítimas, por exemplo, que sofreram as perseguições ou que sofreram os conflitos, vamos que não, né? Elas, ao falarem, ao se colocarem, e é isso que a Suzana, eu acho que faz, né, nas séries que ela faz, elas trazem uma realidade que é um testemunho, que é socializado, porque é testemunho, é coletivo, é público, deixou de ser privado, né? E isso é importante. Quanto filme bom que a Suzana fez e outros diretores brasileiros têm sobre isso, né, hoje. Então, eu acho que o filme é sempre um instrumento. A gente assistir filme nesse momento e criar situações para discutir os filmes é muito importante também, né? Nesse momento, eu acho que existem algumas coisas que a gente tem que priorizar nas nossas preocupações, nas nossas iniciativas, né? Eu digo assim, nós, enquanto pessoas que têm uma responsabilidade, porque elas têm um compromisso até hoje, né, com outro tipo de sociedade, com a liberdade, com a felicidade, com o prazer, né? Elas não podem se permitir, né, que a sociedade, que outras pessoas na sociedade não tenham isso. Então, é sempre necessário que todas as pessoas, eu digo, as pessoas, de uma maneira geral, comecem a tomar consciência dessa necessidade de ser solidário com a dor, de ser testemunha de muita vivência que teve, que precisa ser transferida, ser comunicada, para que o outro também, junto com ele, possa descobrir saídas. Porque saídas só se dão no coletivo. Se cada um ficar no seu lugar, sem se comunicar ou sem fazer essa troca, né? E aí as trocas vão se dar nos diferentes contextos sociais e políticos das pessoas, mas elas têm que estar falando. Então, para mim, hoje, uma coisa muito boa e importante, e eu não sei viver e nem trabalhar isolada, por isso que esse confinamento agora é muito difícil também, é que a gente possa cada vez mais assumir, né, as nossas vivências, nossas práticas políticas, e com o objetivo de fazer com que as pessoas também comecem a pensar, cada um no seu lugar, não é no mesmo lugar, mas cada um na sua realidade, comece a se perguntar. E aquilo que ela não conseguia entender, perguntar mesmo, perguntar para o outro, mas não pode
ficar diante de uma realidade sem se indignar e sem se interrogar por que está acontecendo aquilo. E como é que eu posso, o que eu posso fazer para contribuir de alguma forma para que essa realidade se transforme. É por aí mesmo, a minha resposta seria essa, com relação à pergunta. A Cida voltou, Cida por isso que eu estou voltou, calando Cida também, voltou, porque pode senão, falar se me agora. deixar, eu continuo falando. Não, que é isso. Imagina. Bom, Cida, bem-vinda de volta à nossa conversa. Eu tinha feito uma pergunta para a Rita, e aí eu vou fazer para você também, se você puder responder, por favor. A pergunta era sobre o contato com as outras presas, né, da torre. Que contato que veio, a pergunta que veio pelo chat do Facebook foi se vocês se encontraram apenas na gravação do documentário, se vocês têm o costume de se encontrar, né? E aí já ficamos sabendo que existe um grupo do WhatsApp da Torre das Donzelas, né, que vocês conversam bastante por lá. Enfim, queria saber de você como que é esse reencontro com elas, se você tem contatos ainda com outras das mulheres que ficaram lá na torre também. Enfim, que você puder falar sobre esse assunto. É a nossa última pergunta e já vamos encerrando, mas fique à vontade para o tempo que você quiser para responder. Bom? Sim, eu peço desculpas, eu saí fora aqui, mas tecnologia, desculpem. Mas eu lamento porque eu perdi o que foi dito por vocês, que certamente era coisa boa e que eu aprenderia. Mas depois vocês vão me contar. Porque a gente sempre aprende uns com os outros, não é? Eu acho que a nossa vivência o tempo todo, cada um tem uma contribuição, porque cada um tem um olhar sobre o mundo, sobre as coisas, traz para dentro de si, relabora com a sua história, né? E às vezes uma mesma coisa, há um ângulo diferente que alguém te mostra. E eu acho tão bom isso, da gente estar sempre aprendendo. Essa troca, eu peguei o finzinho da conversa da Rita, né? Essa troca entre as pessoas, né? Com relação à pergunta que você me fez, eu acho assim, algo que nos caracteriza. Ah, você foi da torre? Fui. Então, tudo bem, é algo que nos marca, entendeu? Ah, ela foi da torre, viu? Há 50 anos, não sei o que, nunca mais nos vimos. Mas se nos reencontrarmos, há um elo comum porque foi uma história muito forte, não é? Foi uma história que eu sempre digo, é a história da nossa resistência no coração da ditadura, né? Isto para mim é importante ressaltar, porque eu acho que é isso, é essa resistência hoje, né, que nós temos que voltar a exercer de uma outra maneira, de um outro jeito, né? Mas as companheiras da torre, nós nos falamos, algumas a gente seguiu junto pela vida, outras nos encontramos esporadicamente, outras eu encontrei lá na gravação, outras estão distantes, mas a gente fala pelo WhatsApp. Mas é isso, há essa característica deste passado comum que ao mesmo tempo nos amarra no hoje, e eu acho que nos faz pensar e nos projeta para o amanhã, né? Esse amanhã que está tão próximo, esse amanhã que é construído a cada instante a partir de cada hoje. Esta é a realidade, né? E eu fico... eu parei num ponto aí, né? Aí eu saí fora ou fui tirada fora. Ele está com problema. A questão da... Mas a questão que a nossa história, não é? Foi uma história de caminho de uma ditadura, construção, a busca de construção de uma democracia, onde, com todas as dificuldades e com todas as críticas que se possam fazer, foi um momento, eu acho, que possibilitou que novas gerações também se encontrassem, que nós nos encontrássemos, foi um momento que possibilitou com
as variadas formas de discussão, de contato, com a Comissão da Anistia, né, com as comissões da verdade que se espalharam por este país, que foi, para mim, uma coisa importantíssima, né, os mais variados núcleos criaram os seus centros de memória para recuperar o que tinha sido toda uma luta. Então, eu vejo que isso hoje, para mim, se reflete naquilo que nós estamos vivendo, né? Nós viemos caminhando, construímos como um todo, não nós, sociedade, as entidades, tal, né? Foi construída uma democracia com as suas dificuldades, mas foi, né? E hoje nós estamos perdendo, coisa que eu nunca supus que viver. Isto florescer mais, essa democracia florescer mais, caminhar mais em direção a um país mais justo, mais acolhedor, né, de integração. E nós, de repente, eu percebo, né, que nós estamos vivendo um momento que nós estamos recuando, né? E eu tenho clara essa noção. Isso dói muito, de alguma forma, né? Porque são histórias todas que levaram até o momento que está sendo destruído. Mas, por outro lado, eu acho que existiram, que construíram a democracia que estamos perdendo, nós estamos juntos nisso. Este é o momento dessa nossa troca, este é o momento da gente pensar junto, este é o momento da gente continuar resistindo. Nós não podemos entregar, né, toda esta construção, não podemos entregar, não podemos deixar que eles a tomem sem opor resistência. E não só opor resistência, nós temos que buscar uma forma de retomar isso tudo, né? E eu acho, por exemplo, que um debate desse, né, que eu agradeço muito de que está acontecendo, de poder estar participando, de eu ter sido, né, convidada para ela, eu agradeço demais, eu agradeço a Suzana com o filme que ela fez, não é que é isso que, infelizmente, era para ser assim. Está vendo? Para que nunca se repita isto. Hoje ele serve de um alerta, na verdade. Olhem o que aconteceu. De fato, isto aconteceu. Tá ruim isso. Perdeu a conexão aí com ela. A partir disso, se tomar consciência do que foi. Tá difícil. Bom, acho que a internet dela está travando um pouco, né? Mas vamos seguir. Cida, sua internet está travando um pouco, mas a gente vai continuar por aqui, tá? Eu não sei o quanto esta luta de resistência, quanto tempo você buscou, mas o importante é que os que estão vindo, as novas gerações, levem adiante. Não é? Que nunca recuem. Né? Porque eu acho o seguinte. Não tá aí. Não, tranquilo, acontece. Bom, já estamos. De qualquer forma, já estamos no momento de encerrar, infelizmente.
Já digo infelizmente mesmo, porque se pudesse, a gente podia continuar muito. Uma das coisas que a gente comentou na equipe do Cine Delas até, que esse documentário poderia ter muito mais minutos de horas de duração, que seria maravilhoso. E essa conversa também, né? Que bom que ela durou tanto tempo, e que bom que a gente pôde ouvir vocês ainda mais. Então, eu gostaria de, nesse finalzinho, né, de conversa, pedir para cada uma de vocês, se tiver um último recado, para mandar esse último recado. E depois eu vou para agradecimentos finais, mas já deixo aqui meu muito obrigada a todos vocês. Quem quer ser a primeira a encerrar? Encerro eu? Pode ir, Rita. Depois a Suzana no fim. Não, o que eu queria finalizar dizendo é que o filme tem um potencial enorme para ser pensado, para ser refletido, né? Eu acho que a primeira coisa eu falaria, e a Cida voltou, mas nunca. A primeira coisa que eu colocaria nesse contexto do filme, que pode ser tratado, é a questão da memória e da verdade. Eu acho que a gente pode ampliar a discussão do que é a memória, de qual é a potência da memória, de como as memórias na sociedade elas têm uma importância grande, assim como a história, a memória é fundamental, né, para que as pessoas se identifiquem, para que o país tenha condição de ser uma nação. A memória traz muita coisa para a sociedade, né? Uma outra coisa, e a verdade também se distinguem, e a verdade traz uma questão do filme, coloca para a gente qual é a verdade oficial que nós tivemos, né, conhecendo, e qual é a verdade que o filme revela, né, e traz esse potencial de discussão. Uma outra coisa é a impunidade dos torturadores, né, dos perpetradores de violência, dos agentes funcionais da violência, daqueles que o Estado contratou para fazer a violência, né? Isso é uma outra coisa que o filme coloca também. O filme coloca isso na medida em que as nossas falas se reportam ao passado, no sentido das violências sofridas, e entre elas a mais terrível, a tortura, né? Então, uma outra coisa que o filme coloca é o sistema prisional. Nós estamos numa prisão. E como são as prisões, né, que a gente conhece, como era aquela prisão, o que era realmente aquela prisão, né, como é que se comportavam as pessoas na relação com aquelas presas. Era uma política, era diferenciada, mas era uma prisão. E ali tinha uma repressão violenta, tinha um sofrimento permanente, tinha um confinamento, né? Havia um cerceamento ali da nossa dignidade, ali naquela prisão. A gente é que não se deixou, né? Não se deixou, a gente enfrentou tudo aquilo, mas a gente também tinha uma condição diferenciada de enfrentamento. Já as correcionais, as outras presas comuns, não tinham as mesmas condições, eu digo, da consciência e da discussão e do fato de nós sermos diferenciados na medida que eram de várias organizações, e a gente pôde construir, inclusive entre nós, foi muito bom, porque possibilitou que a gente tivesse condição de fazer uma crítica daquele momento. Isso era importante, né, para a retomada da resistência, né? E uma outra coisa que eu acho que o filme coloca também, que eu já vi algumas pessoas falando, é como nós éramos persistentes na nossa organização. Havia necessidade de que não fosse, que aquilo não fosse um tempo que se perdesse para cada um. Então, a gente tinha que aproveitar aquele tempo. E os anos e os meses que a gente ficou lá, eu lembro que eu costumava dizer que os 11 meses que eu fiquei podiam ser compreendidos na questão do crescimento, da maturidade, com muito mais anos. Às vezes até dimensionava. Hoje eu nem faço mais isso, porque eu acho que não dá para calcular em termos de tempo. Mas dá para pensar que foi um tempo cujo investimento que nós fizemos em nós mesmas, naquele contexto, foi muito produtivo. A Cida se refere a isso. E não precisa. Uma outra coisa e tudo isso também traz uma outra reflexão. A nossa emoção, ela tem uma importância grande, mas se a emoção não se transforma, né, e não é capaz de aperfeiçoar a razão, né, ela se perde. Ela fica só no sentimento, mas ela não é capaz de produzir um efeito. Então, a emoção, a razão tem esse sentido muito forte de aperfeiçoar, né, o
conhecimento, né? A razão serve para a gente conseguir entender o que aconteceu. E eu acho que nós tivemos entendimento lá atrás e hoje temos um entendimento muito maior, claro, pela circunstância da nossa militância, da vida, quer dizer, mas esse sentimento, quanto mais a gente falar sobre ele, né, sobre essa emoção, mais a gente amplia racionalmente o significado das prisões e o significado da prisão política, o significado do compromisso que nós tivemos e que nós temos, eu, no caso, reafirmo, e cada vez reafirmo mais, porque no momento em que você assiste um Estado genocida, um governo genocida e que dissemina o ódio, quer dizer, o nosso compromisso só tem que se ampliar, só tem que ser reforçado, né? Eu acho que isso pode também é importante também na medida em que revele muita coisa boa. Tudo isso que eu estou falando agora são coisas boas no sentido de que as denúncias podem produzir muitos efeitos bons, né? Eu acho que nós temos um momento que a gente tem que se alimentar da coisa que a gente conquista. Por exemplo, uma pessoa é exonerada de uma comissão dos mortos desaparecidos, como foi a Eugênia Gonzaga, uma procuradora do Ministério Público Federal. Mas existe dentro do Ministério Público Federal uma outra ação que reverte essa, ou que é uma resposta a esse afastamento dela. Ela é incluída como uma comissão dentro do Serviço Cidadão da Procuradoria Federal, como responsável por um grupo que vai discutir exatamente o que ela estava fazendo, a mesma atividade, as mesmas ações que ela tinha no outro conselho, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a se colocar as conquistas que nós vimos conquistando, as conquistas que nós estamos conseguindo, né? Para que a gente se realimente e que esses processos, essas coisas, esses processos, essas maldades todas, elas vão acabar, eu acredito muito nesse sentido, sendo revertidas na nossa sociedade pelo povo brasileiro. Eu acredito muito nisso. E é isso que me dá esperança. Eu acho que o filme pode falar, trata de tudo isso. Entende? Então, o filme é riquíssimo. Suzana, parabéns. E parabéns a toda a equipe do filme. Eu sempre fico muito agradecida a eles, porque eles fazem coisas sempre muito importantes. Aliás, eles continuam fazendo. Cada dia eu vejo um filme que eles são chamados a fazer, ou uma série que eles têm que dirigir, que tem uma importância grande nesse sentido, né? Obrigada, Rita, pelas palavras, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Muito generosos comigo. Muito Deus. Na verdade, nós fizemos uma família depois desse filme, né? A filha da Cida trabalha agora comigo, está trabalhando num novo projeto comigo. A Cida estou sempre com ela o tempo todo, virou uma amiga pessoal mesmo, e a gente se relaciona assim dessa forma, porque eu acho que foi feito com muito afeto também o filme. Acho que quero agradecer o convite do Cine Delas por poder participar com elas desse filme, com essas duas incríveis mulheres, admiráveis, inspiradoras. Eu acho que o filme hoje inspira a gente a continuar lutando. Eu acho que a luta delas não pode ser em vão, como diz a Cida. Acho que a gente tem que se inspirar naquela torre, naquela união de mulheres que souberam mais do que nunca se construir dentro de uma dificuldade. E a gente está vivendo um momento de dificuldade, né? Nós não estamos presos, mas o fato de estarmos isolados em casa está nos permitindo talvez um silêncio que a gente não gostaria de estar tendo, né? De várias ações que a gente podia estar combatendo nas ruas, enfim. Eu não vejo a hora de a gente poder se manifestar realmente, porque a gente tem muita luta pela frente. Então, eu só quero agradecer e quero que as pessoas vejam o filme como uma inspiração à luta mesmo. E quero passar a palavra para a Rita, para a Cida, se finalizar aí, Cida. Não sei como é que está essa conexão, porque a gente não estava ouvindo você falar da outra vez. Está travando o tempo todo. Aí, ela continua travada, eu acho. Entrou? Antes da Cida entrar, eu quero agradecer a coordenação, né, do evento, o convite. Muito difícil acrescentar mais alguma vez. que teve essa inspiração e teve essa paciência de lidar com nós todas, não é? Que não é muito fácil, e de nos dar um espaço, não é? Que realmente foi de uma importância
para mim, particularmente, foi de uma importância muito grande. A Rita disse alguma coisa antes, né, que tudo que se passou anteriormente, tortura e tal, isso de alguma forma, cada um lida de um jeito. Eu talvez tenha lidado com isso no silêncio, faz de conta que não aconteceu e vamos embora, não é? Mas não é real. Aconteceu, e se você não encara, se torna muito maior do que foi. Só quando você consegue olhar de frente, você consegue ter a dimensão real das coisas. E isso serve para nós, serve para cada uma das pessoas. Né? Nós não podemos permitir que os fantasmas nos atormentem, não é que eles assombrem nossas noites. Né? Mas para isso, em algum momento, a gente tem que ser chamados, tem que ser despertado muitas vezes, porque às vezes é muito difícil dar esse passo sozinho, ou nem se percebe que estamos envolvidos num mundo de fantasmas e de terrores. Não é? Então, eu aproveito, sim, para agradecer por tudo, agradecer por esse filme, né? Às vezes eu não sabia para onde ele ia dar, eu falei para ela, não sabia para onde ia dar, mas eu acho que é um filme que a Suzana conseguiu retratar, né, toda, acima de tudo, a enorme ligação e solidariedade que existia, a enorme luta que foi travada lá dentro, né? Ela conseguiu mostrar de como foi possível, né, aquele grupo de pessoas presas, de mulheres presas, de alguma forma continuar resistindo. Ela falou por nós coisas que nós não teríamos tido acesso e condição de colocar dessa forma. Eu quero encerrar para não ir muito mais além, mas agradecer demais, realmente mais uma vez, né, estar presente aqui. E o que eu diria é isso, não é? Vamos continuar lutando, vamos lutar até o fim, com todas as nossas forças, cada um há que resistir dentro das suas possibilidades, do seu mundo, do seu jeito, com a sua história. Mas o importante é isso, ser capaz da gente olhar para trás e dizer, valeu a pena ter vivido e eu não mudaria nada. É isso. Nossa, muito obrigada mesmo. Certeza que continuaremos, né, na luta resistindo. E depois desse documentário, com certeza com mais lembranças, né? Por mais que essas lembranças não sejam nossas, né? E aí eu digo para o pessoal, né, mais recente, digamos assim, mas que essa lembrança continue, né? E seja essa motivação, né, de lutas. Agora eu vou fazer os agradecimentos finais. Está vazando o áudio aqui, a Celina está falando? Não, pode ir? Os agradecimentos finais do Cine Delas, gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou essa live lá no Facebook, todo mundo que comentou, que mandou perguntas. Um agradecimento super especial ao coletivo Aqui no Olho, porque o Cine Delas é uma equipe dentro do coletivo. O coletivo são muitas pessoas que sempre nos apoiaram e vem nos apoiando muito. E um agradecimento especial à equipe Cine Delas, que é uma equipe formada 100% por mulheres. Então, deixo aqui meu agradecimento às outras que não estão aqui. Dora e Vicky, nossa equipe, conseguimos. E estendo esse agradecimento ao nosso agregado da equipe dessas duas últimas edições, o Bireale, que foi essencial para que essa transmissão acontecesse, pelos vários testes que tivemos que fazer. Gui, muito obrigada mesmo. E é isso, obrigada a todas. Novamente, meu grande obrigada, agradecimento e sem palavras para vocês três. A nossa programação do Aqui no Olho continua, a gente tem um canal no YouTube,
vão ter ainda umas programações aí na sua frente. Então, peço a quem ainda não curtiu a página do Que no Olho, não acompanha a gente no Instagram, que acompanhe. A gente termina essa, mas tem muitas outras conversas ainda, que a gente vai fazer muitos outros eventos. Espero que vocês também, que vocês possam participar de outros eventos graças a esse documentário. É isso, muito obrigada. Boa noite, a gente vai encerrar agora a live do Facebook. Tchau, gente, boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada também. Valeu. Tchau, obrigada.